O que é o Fórum de Cidadãos Participantes? Tá. O Fórum de Cidadãos Participantes é uma iniciativa do SEDA e do Ministério Público aqui da cidade de São Carlos, né, da comarca de São Carlos, em São Paulo. Como é que nós chegamos ao Fórum de Cidadãos Participantes? Né? O SEDA, que é o Centro de Estudos em Democracia Ambiental, ele tem conduzido pesquisas nesse sentido sobre participação. Eu acho que até quando se chamava Novos Direitos, a gente iniciou o nosso primeiro grande projeto foi sobre participação mesmo, né? Para verificar, e era que era na cidade de São Carlos, né? Para verificar se na cidade de São Carlos havia ou não participação. Tem lá os seus resultados e tudo, depois até posso disponibilizar esses resultados, porque a gente tenta publicar, né, seja em artigo, capítulo de livros ou livros, né? E se forem livros, para acesso livre e gratuito, né? Depois eu deixo o endereço da nossa página. E aí a gente, desde 2013, a gente tem conduzido pesquisas nesse sentido, para verificar se existe participação, que tipo de participação, que nível de participação que existe no município de São Carlos. Em alguns momentos a gente compara com outra cidade, né? Fez isso umas 2 vezes, pelo menos, né? E o que a gente tem identificado? A gente tem identificado que não tem havido muita participação no município, né? Mas essa é uma realidade, e eu acho que é uma realidade mundial, né? Ou pelo menos nacional, né? Salvo algumas exceções, né? E o que fazer quando não ocorre essa participação, né? Aí a gente refletiu, né, por algum tempo, né, e a gente foi em busca de metodologias participativas, né? A gente ficou um bom tempo, uns 2 anos pelo menos, né, levantando essas metodologias participativas pelo mundo, algumas até nacionais, mas mais aí espalhadas pelo mundo, né, que são soluções para aumentar a participação, né? Nem tanto no aspecto quantitativo, mas qualitativo, né? Porque quantitativo, assim, eu acho que meio que impensável imaginar toda uma população do município participando, né? Mas que os que participarem possam, então, decidir os assuntos, né? Essa é uma outra preocupação do SEDA também. Naquele momento em que nós começamos a levantar essas metodologias participativas, acho que trabalhamos com mais de 30 metodologias, estudamos mais de 30 metodologias participativas, especialmente aquelas em que atribuíam um poder maior para os cidadãos, para que eles, então, pudessem contribuir, pudessem decidir assuntos públicos relacionados ao meio ambiente, né? E aí a gente passou um bom tempo mesmo só acessando, né, tentando entender, né, trabalhando essas metodologias, né? E a gente foi refletindo, ver o que seria possível aproveitar para ser aplicado no Brasil, para ser aplicado em São Paulo, para ser aplicado numa cidade, né? E aí, no caso da cidade de São Carlos, já que a gente havia chegado a resultados científicos de que não é tão participativa assim, né? Chegou a níveis, assim, não são níveis tão baixos do grau de participação da escala da Arnst, que é sempre o que norteia a nossa, quando a gente vai ver no aspecto qualitativo, né? Que nível que está, né? Estava num nível baixo de participação ou até de pseudo-participação, mas não de participação. Chegava a níveis, assim, de informação, que é baixo, de consulta, e um pouco só de cooptação. E ainda assim ali no meio da escala, né? Nem sei se chega ao meio, né? Mas enfim, então refletimos bastante no sentido de aproveitar essas experiências, ou alguma experiência, que são as metodologias, né? Alguma metodologia, se a gente ia juntar, né, partes, né, que a gente considerava como sendo importantes para chegar ao nosso objetivo, que é ter uma metodologia possível de ser aplicada para a nossa realidade,
aqui no Brasil, porque normalmente essas metodologias elas são, né, ou americanas ou europeias, né, pelo menos a grande maioria que a gente então acessou, que pudessem ser aplicadas aqui para as questões ambientais, porque essa questão de metodologias participativas é relativamente comum na questão da saúde, na questão da educação, mas para as questões ambientais a gente não tem visto muito isso acontecer. Né? Às vezes, em alguns municípios, até mesmo para questões orçamentárias, né, existem fóruns para definir o orçamento municipal. É um instrumento chamado orçamento, desculpa, é um instrumento chamado orçamento participativo, que até já existiu na cidade de São Carlos. Né? Até, a gente tem uma publicação, alguns textos sobre isso. Né? Então, o orçamento participativo, né, é um bom exemplo. Né? É um bom exemplo, mas para decidir a questão orçamentária. Né? Mas o que nós queríamos criar? Queríamos criar uma metodologia, aproveitando das experiências já existentes, né? Uma metodologia possível para as questões ambientais. Já que, e nesse meio tempo, a gente já havia, inclusive, feito um mapeamento de todos os conflitos ambientais no município, por meio de um outro projeto e tal. Né? Então, a gente já sabia que é uma cidade que conta com muitos conflitos, uma cidade que não tem um grau muito alto de participação popular. Né? E aí, o que fala a democracia ambiental? Por isso que até foi um dos motivos para a gente ter mudado o nome do nosso grupo, que era Novos Direitos, passou a se chamar CEDA, né? Centro de Estudos em Democracia Ambiental, que é por meio da participação, do envolvimento dos cidadãos que os conflitos são melhor resolvidos, ou são resolvidos, ou podem ser resolvidos. Né? Então, a gente acredita que deve haver uma aposta na participação, uma aposta no envolvimento dos cidadãos nos assuntos públicos, que são, então, os ambientais, na busca pela solução, pela melhor solução dos conflitos ambientais. Né? E aí, depois desse período, né, de investigação das metodologias, a gente passou por um outro período de discussão para a construção de um método, né, que é um método dinâmico, porque assim, o que a gente construiu lá atrás, a gente viu que não está sendo possível de ser aplicado, a gente já imaginou assim, olha, agora que nós temos o método, vamos aplicar o método, né, já de imediato. O que nós identificamos como necessário para aplicar o método, ou qualquer método participativo? Tem que ter um agente chamado agente facilitador. Um agente facilitador que é aquele, então, que conduz todo o processo, né, para que o método seja aplicado. A gente considerou diversos atores possíveis para que pudesse ser o agente facilitador para o nosso método, né, e analisando os prós e contras, a gente chegou ao Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque o Ministério Público está sempre envolvido nos conflitos ambientais. Então, pode ser envolvido nos conflitos ambientais, seja leis desde lá. O que a gente identificou, né, que é uma prática muito comum? Quando um órgão ambiental autua um suposto infrator, manda para o Ministério Público uma cópia, para que ele instaure um inquérito civil. Ele tenta resolver naquela instância, por meio daquele procedimento, não conseguindo, leva para o Poder Judiciário. Então, é um ator muito importante. Né? É inegável que o Ministério Público desempenha no Brasil um papel muito importante para a defesa desse direito difuso, que é transindividual, né? Que é o direito ao meio ambiente, tem até previsão constitucional nesse sentido. Né? Depois de nós identificarmos que deveríamos apostar, né, no Ministério Público, e o porquê também o Ministério Público? Né? Porque, diante das nossas reflexões e das experiências, né, identificadas lá naquelas metodologias, algumas experiências de sucesso, mas de fracasso, né? As de fracasso apontavam que o agente facilitador ele não conseguia ir além de ouvir a população ou os cidadãos e capturar dos cidadãos o desejo, a vontade, a decisão.
Então, tinha lá um documento, mas que não se transformava em política pública, ou nem modificava uma política pública, não alterava a situação, né? O tomador de decisão final, que é o poder público, né? Porque assim é que nós, então, decidimos atribuir, né, essas competências para o poder público, dentro de uma democracia representativa, não estava tão receptivo, não era receptivo, podia não ser receptivo se nós elegêssemos aqui para o nosso método ou escolhêssemos aqui para o nosso método qualquer outro agente facilitador. A gente passou por outros possíveis agentes facilitadores, e a gente já estava imaginando que não fosse prosperar. E a gente acredita que se for uma metodologia conduzida pelo Ministério Público, o poder que ele exerce sobre a sociedade, ou sobre alguns atores políticos, principalmente, pode fazer com que a decisão dos cidadãos, né, seja considerada. Né? Então, assim, sintetizando, o objetivo do Fórum de Cidadãos participantes é ouvir esses cidadãos, que eles voluntariamente se apontam, né, dentro desse fórum, é isso, e ao se apontarem dentro do fórum, então eles serão ouvidos, e essa proposição feita por esse fórum será encaminhada para o Ministério Público como uma possível resolução de um conflito que já está tramitando dentro do Ministério Público. É isso? Mais ou menos isso. O que a gente espera? Um engajamento cada vez maior dos cidadãos nos assuntos. Primeiro objetivo, então, engajamento e participação do cidadão. Primeiro objetivo. Engajamento, tanto que o que nós fizemos? O que nós precisamos para esse método? Precisamos de cidadãos que tenham interesse em se reunir em alguns dias ou em algum momento para discutir um assunto ambiental junto com técnicos, né, e que possam apresentar para o Ministério Público a solução ou as soluções. Né? Só assim, para explicar um pouco essa relação com o Ministério Público, depois que nós identificamos, depois eu volto para o fórum, mas é rapidinho, depois que nós identificamos que o Ministério Público pode ser um agente facilitador, né? A gente entrou em contato com, o CEDA entrou em contato com o Ministério Público Estadual daqui, de São Carlos, e a gente apresentou a proposta e foi aceita por um promotor de justiça, que inclusive já até disparou consultas, né, nesse sentido. Então, o que nós queremos, né, pretendemos, né? Pretendemos que a atuação do fórum ocorra dentro do procedimento. Então, a nossa proposta para o Ministério Público, dentro do Fórum de Cidadãos Participantes, é de que os encontros sejam encontros institucionalizados, né? Sejam encontros que sejam proporcionados pelo Ministério Público dentro de inquéritos civis para discutir aquele assunto, que é possivelmente o primeiro, se nada mudar, né? Porque em relação a esse assunto, muitas coisas, né, como ciência, né, a gente vai, né, moldando, ou se amoldando. Né? Possivelmente num conflito relacionado a recurso hídrico, aqui no município, para que, então, ocorra a decisão por parte dos cidadãos, junto com o Ministério Público, que ele, então, considere essa decisão. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é dos cidadãos poderem tomar decisão. Só que eles podem fazer, eles fazem isso já em alguns outros cenários, né? Por exemplo, dentro de um conselho, né? Ou dentro de uma audiência pública, né? Mas nem sempre isso é considerado. Então, o que a gente está querendo é deixar o Ministério Público junto com os cidadãos, para que o Ministério Público tenha uma força maior ainda,
de convencimento de um juiz, se eventualmente não se chegar a um TAC, um termo de ajustamento de conduta, acho que antes ainda, né, de ter aquela decisão, para quem sabe convencer aquele indivíduo que faz parte do inquérito civil de que realmente aquela é a melhor solução, é a solução desejada pelos cidadãos, né, para convencê-lo ou não, né, mas quem sabe convencê-lo mesmo, afirmar um termo de ajustamento de conduta e já resolver aquela situação. E evitar que isso siga para um processo judicial, um processo criminal. Caso siga para um processo judicial, que realmente isso seja levado ao conhecimento de um juiz de que aquela decisão é o desejo da população. Colegiado, né? Não é o desejo do Ministério Público, que está defendendo, logicamente, interesses transindividuais, mas tendo ouvido realmente os interessados. Sim, sim. E por isso que a gente está tomando um cuidado, está tentando tomar um cuidado, que esse fórum de cidadãos participantes, eles, no final das contas, esse grupo de pessoas, você está imaginando um grupo pequeno de pessoas se reunindo em cada conflito, ou em cada momento, né, 15, 20 pessoas no máximo, que representem praticamente todo o município, né? Por isso que a gente está tentando tomar esse cuidado. A gente fez uma escolha no nosso método para uma escolha própria do grupo, para uma escolha aleatória estratificada, né? Então, o que a gente precisa no Fórum de Cidadãos Participantes? A gente precisa, nessa configuração, né, que nós estamos idealizando, a gente precisa ter representantes de toda a sociedade, né? O que a gente espera? Quais os cidadãos que a gente espera que componham o nosso fórum? Que é o que a gente tem visto por aí nas outras metodologias, né? Que fizeram também a escolha pela escolha aleatória estratificada, né? Homens, mulheres, a questão da etnia também, uma diversidade na questão econômica, social, grau de instrução. Isso, grau de instrução, a localização, onde que ela reside, então, para a gente, ser possível colocar nesse fórum final, né, junto com o Ministério Público, pessoas que realmente, né, não só homens ou não só mulheres, não só ricos, mas também pobres, não só formados com curso superior, mas inclusive até mesmo analfabetos, a gente gostaria, pessoas em situações de rua, né, e outros, né? Então a gente espera chegar a uma formação do fórum, né? Porque assim a gente encara como meio que dois momentos. Existe esse momento inicial que a gente está construindo o fórum, né? Que a gente lançou, o CEDA lançou um convite junto com o Ministério Público, um convite para todos os cidadãos são carlenses, para que então se inscrevessem no fórum, né? E a gente contou com o apoio da mídia local, né? E nós chegamos a um número em torno de 70 pessoas interessadas nesse momento, né? Mas seria importante termos pessoas que representem mesmo toda a sociedade, para que no final das contas, né, nas experiências, né, porque no momento que nós formos testar mesmo o método para poder aprimorar, para quem sabe no futuro termos um método que possa ser replicado por outros membros do Ministério Público em outros municípios, em outros estados, né? A gente espera que realmente seja uma forma, né, dos cidadãos poderem realmente estar mais próximos dos assuntos e poderem decidir os assuntos públicos ambientais, né? A gente espera que depois seja possível, né, num segundo momento, esse primeiro momento mais de chamamento, eventualmente de formação, se eventualmente essas pessoas solicitarem, né, cursos de formação, nós estamos dispostos a isso, inclusive o próprio Ministério Público está disposto, né, a contribuir com isso, mas toda a nossa equipe do CEDA, né, mas para chegar num determinado momento, para que esses cidadãos tomem decisões, eles possam se reunir, possam discutir junto com os técnicos, possam apresentar as soluções ou a solução para o Ministério Público, e o Ministério Público possa, então,
fazer uso do que das ferramentas que ele já tem à sua disposição para um acordo, se for possível o acordo, ou para um processo judicial com um pouco mais de força, né? Então, eu diria que aí é um segundo objetivo. O segundo objetivo do fórum seria que esses participantes pudessem efetivamente propor soluções para o Ministério Público, para que essas soluções fossem, né, efetivadas, quer seja no termo de ajuste de conduta, evitando-se assim um processo judicial, ou que fosse considerado por um juiz, caso não seja possível evitar esse processo judicial. Isso, e dentro, logicamente, da necessidade de reparar danos ao meio ambiente, né? Então, assim, para pelo menos resolver essa questão da reparação do dano ao meio ambiente, que a gente tem considerado como mais importante. O importante é reparar o dano, né? Que o ambiente volte, né? Para conseguir aquele objetivo que está lá na Constituição Federal, que é de termos um ambiente saudável e que as gerações vindouras também tenham Na verdade, eu diria que esse é o resultado esperado do fórum. O resultado esperado do fórum é que o impacto ambiental cesse e que, além de cessar o impacto ambiental, que seja reparado, que seja limpado uma área que seja contaminada, que seja restaurada uma área que foi degradada, para que a gente tenha, então, esse ambiente saudável, de uma forma que vários participantes foram ouvidos, que não fique só o conhecimento de um ou o interesse de um, mas que, né, grupos diferentes que compõem essa cidade possam, então, ter discutido, debatido e chegado a uma solução que atende a essa necessidade desse grupo maior. É isso mesmo, e que, então, a vontade do cidadão seja considerada, porque o que a gente tem visto nessa questão da participação, ou da democracia participativa, que a gente tem também trabalhado há um certo tempo. A gente tem visto que tem uma série de instrumentos participativos à disposição aí, que quando são usados, por exemplo, uma audiência pública, né? A audiência pública é um bom exemplo, um dos melhores exemplos de instrumento participativo que normalmente é utilizado, né? Para se alcançar o mínimo de participação, o mínimo de democracia participativa, no mínimo considerando a escala, né? Uma escala que, se formos considerar a legislação, já é o suficiente, né? Mas a gente tem uma missão maior, que é então de aumentar cada vez mais o nível, né, na escala, que o poder realmente seja do cidadão, seja do povo, não é? Como prevê a própria Constituição, não é? O que a gente espera? A gente espera que realmente a democracia ambiental ela seja exercitada, ela esteja presente em nossa sociedade. Lógico que a gente está utilizando São Carlos como um laboratório, né? A gente precisa testar, né? A gente viu que isso já aconteceu em muitas outras metodologias. É preciso começar em algum lugar. E a gente está imaginando começar assim. Felizmente, a gente tem o apoio do Ministério Público, que realmente pode se apresentar como um excelente agente facilitador, né, do método. O que a gente espera também? A gente tem muitos objetivos, é bem ambicioso, o grupo é bem ambicioso. A gente espera que realmente o cidadão possa tomar a decisão, que a sua decisão seja considerada pelos verdadeiros tomadores de decisão, né? São os agentes, né, que a gente sabe que tomam decisão. A gente não quer usurpar nada, né? Não existe essa pretensão, né? A gente espera com um envolvimento cada vez maior dos cidadãos nos assuntos, né, para que eles tomem conhecimento, para que eles, então, se mobilizem, para que eles, então, encontrem a melhor solução, para que os tomadores de decisão possam, então, considerar, né, essa decisão. Mas o que a gente espera também? A gente espera que a gente reconhece que o Ministério Público, reforço isso, né, o Ministério Público realmente desempenha um papel excepcional em nossa sociedade na defesa do meio ambiente. O que a gente espera? A gente espera que essa prática, né, a gente espera testar algumas vezes, né, esse método, né,
que essas dinâmicas aqui ocorridas no Ministério Público do Estado de São Paulo, no município de São Carlos, sejam consideradas por representantes do Ministério Público de outros municípios, para que envolvam cada vez mais os cidadãos, né, dentro desse método, ou mudando o método, né, porque possivelmente o que a gente idealizou lá depois da construção, a gente vai ter que promover alguns ajustes, não tem nenhum problema, e depois E os municípios têm características diferentes, né? Quando isso vai para um outro município, aí tu tem zonas rurais, às vezes um município tem muito mais gente na zona rural do que na zona urbana, ou que tu tem grupos quilombolas, indígenas, pescadores, enfim, uma série de grupos que têm, às vezes, uma outra necessidade, né, de ser ouvida. Então, a gente espera que seja replicado, né, para que essa experiência possa ser considerada em outros municípios. E o que a gente espera também? A gente espera que, quem sabe, por meio dessa experiência, ou dessas experiências participativas, né, desse método participativo, possa ocorrer uma mudança, inclusive, no próprio funcionamento do Ministério Público. Essa experiência possa contribuir. A gente consultou, no início do ano passado, o Ministério Público do Estado todo, o estadual e também o Ministério Público Federal, pelo menos lotado no Estado de São Paulo, com atuação no Estado de São Paulo, e uma das perguntas que nós fizemos para o Ministério Público é se ele estava disposto, se aqueles integrantes do Ministério Público estavam dispostos ou não a envolver cada vez mais a população. E a gente ficou muito feliz com o resultado, no sentido de dizer assim, boa parte, sim, boa parte tem essa pretensão. Isso é muito bom, né? É muito importante encontrar essa receptividade, porque aí é possível, o cidadão mesmo vai se sentir mais à vontade, não apenas para fazer denúncia, mas para sugerir soluções quando ele tem um território que é favorável a isso, né? Isso, E alguns deles apontaram que já têm feito uso, pelo menos, dos instrumentos participativos tradicionais, reuniões, debates, audiências públicas e consultas, né? Então, isso já é muito bom. Só, se você me permite, assim, só um detalhe, né? Puxando a conversa, porque o nosso tempo agora está se encerrando. Faz aí mostra esse teu detalhe já com a cara de encerramento. Um detalhe do método, pelo menos do que a gente chegou até aqui com o método, e a gente já começou a testar, inclusive, como a gente objetiva um nível alto de participação, de engajamento, de poder cidadão, né, não pode ser mera consulta, tem que ser além da consulta, bem além da consulta. Mas, como para alguns a consulta é mais do que suficiente, né, então o nosso método passa pela consulta. Então, o que a gente pretende? A gente pretende, no método, que o Ministério Público dispare uma consulta pública geral para a população, para apresentar o problema e para apresentar as soluções técnicas possíveis, e que antes desse encontro do Fórum de Cidadãos Participantes já tenha a resposta da população, pelo menos os que se interessaram em responder, para que então esses indivíduos, que a gente espera que possa estar representando realmente toda a sociedade, para que possam considerar, inclusive, a vontade de outros que não estão ali presentes. Como se fosse um plebiscito, mais ou menos. Como se fosse um plebiscito, mais ou menos. Mais ou menos. Sim, porque aí não atropelaríamos níveis, né? No sentido de assim, olha, houve a possibilidade de todos contribuírem com as soluções, e aí, quem sabe, possam, então, dar uma maior segurança para aqueles indivíduos, para aqueles cidadãos integrantes a gente costuma chamar de FCP, do Fórum de Cidadãos Participantes. Os integrantes do FCP, para que possam dizer assim, olha, tem a solução técnica, ou as soluções técnicas, e tem a vontade dos responsáveis. Agora, o que nós vamos decidir aqui? Vamos, então, discutir e vamos apresentar a solução para o Ministério Público poder, então, fazer uso do que ele realmente pode.